que é fazer política com o Congresso, com o poder que o Congresso tem hoje, não é a mesma coisa do início desse século. Qual é a sua leitura? Não é o Lula que desaprendeu, porque não era o Lula que fazia essa relação junto com o Congresso. Era uma pessoa chamada José Dirceu. O governo 3 Lula não tem uma figura com capacidade de articulação com o legislativo ou com o mundo político. Se você for olhar para o Planalto, quem é a Gleisi, Lindenberg Farias, não se compara. As pessoas podem até não gostar da figura, mas não se comparam com a capacidade e inteligência do José Dirceu. E o José Dirceu tinha também uma questão muito importante, que era uma relação que ele acabava, de alguma maneira, de forma respeitosa, mas peitava o Lula, né? A Gleisi vai peitar o Lula? Não vai peitar o Lula. O José Dirceu conseguia. E aí o Congresso olhava para ele e, quando combinava algo, sabia que ele tinha capacidade de comandar o resto do governo e os outros ministérios cumprirem o que o José Dirceu tinha acordado. Hoje o Congresso olha, não vê o Lindenberg Farias com essa capacidade, não vê o Jacques Wagner com essa capacidade, não vê a Gleisi Hoffmann com essa capacidade de articulação e de comando em cima dos ministérios. Por isso que ele falou uma coisa importante. O Centrão, ele não é polarização, o Centrão é poder. E a gente fica falando de Brasília, Congresso Nacional, o Centrão é poder no governo dos estados, nas prefeituras. Me fala para mim quantos prefeitos o PT tem no país e quantos prefeitos tem o Centrão. Quantos prefeitos o PL tem? Quantos prefeitos o Centrão tem? Por isso que é muito fácil o presidente Hugo Motta excluir da base de articulação do Congresso esses dois partidos. Primeiro, pela fragilidade do governo e do presidente Lula. Eu sou sócio de uma grande empresa de pesquisa nacional. Eu faço tracking diário para um meio de comunicação, diário. Os números de ruim, péssimo do Lula, ele tinha melhorado, né? Tinha dado aquele boom na época do Eduardo Bolsonaro, quando o Eduardo Bolsonaro saiu de vez da caixinha, e o Trump, com o tarifaço, o Lula tinha melhorado. Hoje, ele já está voltando aos números de pré-impeachment da presidente Dilma. Números que o presidente Fernando Henrique, por mais que tenha sido um presidente que é sempre bem lembrado, não teve problema com a justiça e tal, no segundo mandato ele teve problemas de imagem e não conseguiu reeleger, não vamos colocar o porquê, mas não conseguiu fazer a eleição do presidente José Serra, do candidato José Serra. E são números idênticos que o presidente Lula tem hoje. Eu fiz uma postagem, logo mais cedo, o meu sentimento político, ele vai até a cova, mas ele não pula, né? Ele aproveita. Quando que é até maio? Fica até maio consumindo, né, emenda, governo, né, fica consumindo. Mas essa sinalização do Hugo Motta e do Alcolumbre não é só uma falta de respeito, porque não me mandou me avisou que o Messias via ofício que ele ia ser o presidente supremo. Eu acho que já é uma debandada, né? Um cheiro de que o Lula, de alguma forma, não tem condições de reeleição, e já é uma debandada, já é um começo de uma despedida do Centrão com o presidente Lula. Cristiano Noronha, qual é a sua leitura? Você, em certo momento, falou uma expressão que se consagrou, originária primeiro de um ensaio, depois um livro do Sérgio Abranches, o presidencialismo de coalizão. Mas a coalizão partia do pressuposto que havia um projeto de governo. E esse projeto de governo padecia, como padece no Brasil, pela especificidade do nosso sistema político, um presidente ser eleito lá com 60 milhões, 70 milhões de votos, mas não o seu partido ter 10% da Câmara dos Deputados, 15%, quando muito 20%, e olha lá, isso é raríssimo. Então precisava, aquele programa que foi consagrado nas urnas do presidente da República, de alianças estabelecidas no Congresso Nacional, de uma coalizão. Uma coalizão, no sentido da ciência política, parte do pressuposto, né, de uma aliança com base em um programa de governo. Bem, esse é um problema que nós, desde 2018, especialmente,
para cá, é difícil dizer que você tem assim um programa dos dois últimos presidentes, o que está preso agora e o que estava preso anteriormente, que é o atual presidente, no sentido de que é difícil ter um projeto de país, um projeto nacional. Portanto, será que nessa leitura eu coloco você como pesquisador, é possível nós falarmos em presidencialismo de coalizão naquele sentido clássico apresentado pelo Sérgio Abranches, hoje, quando na verdade é uma luta de interesses muito paroquiais das várias lideranças que antigamente tinha líder de partido?